Pessoal, hoje vamos falar sobre o Perkins P4000. É um motor que surgiu no começo dos anos 90. A Maxion tinha acabado de adquirir a Massey Ferguson aqui no Brasil. Ela comprou a empresa em 89. Com a Massey Ferguson veio junto a Perkins, que aqui no Brasil as duas empresas eram uma só. E para o ano de 90, a Maxion queria lançar uma nova linha de motores. E a Perkins, em 1990, tinha acabado de lançar a série 1000 lá fora do país. Tinha o 1003, o 1004 e o 1006, onde 3 era 3 cilindros, 4 4 cilindros e 6 6 cilindros. E eu não sei o porquê, mas o único motor série 1000 que veio aqui para o Brasil foi o 1006. Chegou no ano de 1993, estreando na série 600 dos tratores Massey Ferguson. E o 1004 e o 1003 não vieram. A Maxion optou por atualizar os motores que ela tinha até então, que eram motores mais antigos, de concepção lá dos anos 70 ou 60. Então, um dos motores, o motor que a Maxion escolheu para atualizar, foi o Perkins 4248, que era o motor do 290, do Massey Ferguson 290. Ele era o 4.1, 4 cilindros aspirado. Por que não trouxe o 1004 e preferiu atualizar o 4248? Não sei, talvez é custo, certeza que é custo, ia sair mais barato atualizar o que já tinha, do que investir numa produção do motor totalmente novo, como seria o 1004. Então foi o que ela fez. Ela fez uma parceria, contratou uma empresa austríaca que chamava AVL, e essa empresa austríaca atualizou o motor Perkins 4248, e aí ele retornou com o nome Perkins P4000. Não foram muitas mudanças, mas o motor melhorou. Ele ficou um pouco mais forte, mais potente, com um pouco mais de torque e um consumo um pouco menor. Aqui na foto a gente tem um motor Perkins P4000 com intercooler, Esse, no caso da foto, é um P4001 turbo com intercooler. Qual que é a diferença do 4000 para o 4001? É regulagem de bomba e bico. Normalmente o 4001 ele é um pouco mais fraco, tem um pouquinho menos de potência e torque. Mas foi o único que saiu com intercooler, E essa versão com intercooler todos eram estacionários. Então tá aqui a foto deles como que era, O turbo tá aqui em cima, como nos tratores. Pressuriza no intercooler e volta aqui na admissão. Esses motores foram usados em tratores e estacionários. E aquela empresa austríaca, a VL, ela também modificou esse motor, o Perkins 4248, fez uma modificação nele para motor veicular da Chevrolet, e aí chamou de Maxion S4. Então a linha S4 foi a linha para os veículos da Chevrolet, e os P4000 era para a linha da Massey Ferguson ou estacionário. Também existiam diferenças entre o S4 e o P4000, apesar de serem visualmente quase idênticos, mas tinham algumas diferenças. Então tá aqui a foto, do P4001 turbo com intercooler estacionário. Eu coloquei essa foto aqui só para a gente ver que existiu essa versão estacionária, Se eu não estou enganado, esse motor ainda é comercializado nessa versão aqui, estacionária, até hoje. Hoje quem fabrica esses motores é o grupo Navistar, eles saem com o nome de MWM Internacional. Mas são os antigos Perkins Maxion, P4000. Tá aí. Vamos ver uma outra foto. Aqui a gente tem um motor de trator. É um motor de um trator 292, porque ele tem turbo, a versão turbinada.
Esses motores P4000 nos tratores da Massey Ferguson equiparam o 283, o 290, 292 e os mais recentes, o 275. Acho que até o 265, os últimos, chegou a usar esse motor, se eu não estou enganado. Então é um motor que foi muito usado pela Massey Ferguson, né? Então tá aqui ele, a bomba injetora, continuava aquela bomba injetora rotativa antiga, né? Não é mais CAV, elas mudaram para Delphi, mas não tem praticamente diferença nenhuma. Os bicos injetores de injeção direta, o filtro de combustível aqui nessa lateral. Esse motor tinha dois filtros, ele tinha um filtro do lado de lá, próximo à bomba de combustível, e esse outro aqui, mais próximo à bomba de injetora. O separador ficava do lado de lá e o de combustível aqui. A boca de abastecimento de óleo aqui na lateral, né, da carcaça aqui do motor. Essa aqui é a carcaça que fecha, né, o trem de engrenagens dele. Aqui a gente tem a bomba de água, mas aqui em cima com a hélice do ventilador. Os motores já usavam hélice de plástico, de poliuretano, né? A gente consegue ver a mangueira do bypass da bomba de água. O cotovelo da válvula termostática, usava só uma. Aqui o espaço onde vinha o motor de partida. A vareta de verificar o nível de óleo. A base do filtro de óleo com o trocador de calor, como esse motor é turbo, ele tinha essas mangueiras tinha uma mangueira que saía da lateral do bloco e vinha trazer água para o trocador de calor, e aqui retornava aqui na bomba de água, né? Então esses motores turbos ele tinha o óleo refrigerado, né? Uma outra coisa que o motor turbo tinha diferente do aspirado era a quantidade de óleo que cabia no cárter, né, que era colocado. O motor turbo ele tinha 1 litro de óleo a mais do que o motor aspirado. E não era só isso, né? A bomba de óleo também do motor turbo tinha uma pressão de trabalho superior também. Mas por que isso, né? Porque tinha a turbina, né? Então precisava de mais óleo para passar pela turbina. Tinha os jet coolers no bloco, também necessitava de mais óleo, não só em volume, mas como em pressão também. Então por isso que a bomba de óleo tinha uma pressão maior, por causa dos jet coolers, e um volume de óleo maior no cárter também para poder lubrificar o turbo. Então eram pequenas diferenças que tinham entre a versão turbo e a aspirada, né? Aqui a gente consegue ver na foto o turbo lá em cima. Era um turbo valvulado, né? Todos os tratores da Massey Ferguson 292 tinham turbo valvulado, né? Porque trator usam motores de baixa rotação, né? Então o turbo ele tem que encher bem cedo, né? Desde praticamente a marcha lenta, né, já tem que ter pressão de turbo. Então todos eram valvulados. Desde lá de 86 ou 87, quando lançaram o 292. Só que o 292 não chegou com esse motor, né? Como eu estou falando, esse motor é do começo dos anos 90. Se eu não estou enganado, ele inaugurou em 92. Então foi em 92 que a Maxon substituiu esses motores na linha da Massey Ferguson. Até 91 eram os antigos 4248. E os 292 usavam o 236 turbo. O respiro, né, saindo direto da tampa. Depois nos últimos a gente vai ver que o sistema de respiro mudou um pouquinho, mas não muita coisa. A polia do virabrequim aqui que toca a correia, toca a bomba de água e o alternador. Essa correia ela é dupla, eu não sei porque aqui ela está simples nessa foto. Esse aqui é o motor de exposição, né? Mas normalmente é duplo aqui, sistema duplo. Daquelas correias bem simples, né? Aqui onde vem a mangueira do radiador com a água mais fria e entra aqui na bomba de água, né? E aí a bomba de água pressuriza para dentro do bloco. E aqui é o retorno do cabeçote aqui na válvula termostática. E retorna a mangueira para o radiador. Normalmente quando é um trator, essa boca é para cima aqui e não para o lado como está aqui nessa foto. Ele está com um cárter estrutural, né, por ser um motor de trator. Esses motores tinham o bloco e o cárter estrutural. Então tá vendo aqui esses buracos onde parafusa a mesa dianteira do trator? Tanto no bloco quanto no cárter, né? Então tinha bloco e cárter estrutural. Então vamos ver outra foto. Ele olhando por trás, ó os dois filtros de combustível, né?
A bomba de combustível desses motores fica nessa lateral aqui, tocada pelo comando de válvulas no bloco. Então ela já vem para esse filtro separador de água. Dele vinha uma tubulação para esse outro aqui que filtrava mais ainda. Então no sistema de dupla filtragem, e depois já ia para a bomba injetora. E aí aqui tudo já tinha um retorno dos bicos e tudo mais. Mas olha nessa foto a quantidade de selos que esse motor tem aqui na traseira. Imagina isso aqui dar um vazamento em um desses selos aqui. Você tem que desmontar o trator, né, para consertar um vazamento desse. Então isso era um ponto crítico desses motores. Olha, tem um selo aqui atrás, um aqui dentro, aqui onde vai o volante do motor, né, dois, né. Então é bem complicado esses selos aí, né. Então a gente tem a traseira do virabrequim aqui, onde vai parafusar do volante do motor. O retentor, né, do último mancal aqui do virabrequim, onde isola o óleo, né. Então a quantidade de parafuso, né, para ficar bem vedado, né. O que mais que a gente consegue ver? O coletor de admissão, a gente consegue ver um pedacinho dele aqui, né. Aqui onde levanta o motor com as correntes, né, esse suporte aqui para levantar o motor. Eu vou dar um zoom aqui, a gente tem os selos, né, de aprovado, que é um motor novo aqui, né, ó, símbolo da Internacional. Como eu falei, a Internacional foi a última, ainda é, né, a última fabricante desses motores aqui no Brasil. Vamos ver outra foto. Um cabeçote, olhando ele de frente. Aqui é onde vai parafusado a carcaça da válvula termostática, onde contém aquele cotovelo, onde vem a mangueira de retorno de água quente para o radiador. Então a gente consegue ver bem aqui onde vem aquela tampa da carcaça da válvula termostática que fecha toda essa dianteira do cabeçote. Aqui é onde vai um bujão, né, um parafuso. É um parafuso que você usa para desaerar o motor quando você está fazendo manutenção no sistema de arrefecimento. Quando você vai drenar a água dele, você vai encher novamente de água, o manual de serviço recomenda retirar esse parafuso de desaeração para o ar do sistema de água, né, de arrefecimento, sair por aqui e o motor não pegar ar. Então é por aqui que faz isso, mas raramente alguém faz por aqui. Então aqui vai o parafuso de desaeração. O resto é parafuso de aperto do cabeçote. Esses orifícios aqui onde vão os bicos injetores de injeção direta. As guias das válvulas aqui, ó, tá vendo? Ele usa 2 válvulas por cilindro. Então aqui é um cabeçote aparentemente novo, né? Aqui é onde prende o eixo dos balancins. Aqui é onde vai parafuso de cabeçote, aqui é parafuso. Então tá aí como que é a dianteira do cabeçote desses motores Perkins P4000. Olhando eles por baixo, 2 válvulas por cilindro, as menores de escapamento. Então elas estão aqui, elas se unem em um único duto de escapamento aqui. Essas 2 de escapamento também se unem em um único duto de escapamento aqui. Então são 2 dutos de escapamento e 3 de admissão. Essa válvula de admissão tem um só para ele, essa válvula de admissão tem um só para ele, e essas 2 válvulas de admissão do centro compartilham um único duto aqui no meio. Então os coletores de escapamento e de admissão são do mesmo lado, esses motores não são de fluxo cruzado e também não possuem um único duto para cada válvula. As válvulas compartilham dutos, né? Então é uma concepção antiga se a gente pensar nisso, né? Hoje em dia toda válvula tem seu duto e os cabeçotes são de fluxo cruzado. Então esse motor era totalmente o contrário, né? Aqui os buracos por onde sobem as varetas do bloco, ó, elas passam por aqui. 2 varetas, né? Uma para cada válvula, para cada balancinho. Esses buracos maiores aqui é por onde sobe a água, ó, esses aqui, por onde sobe a água. Os menores são de parafuso. Esse do canto aqui é onde sobe óleo. Buraco aqui, onde alivia, né? Aqui na lateral, onde não precisa ser maciço. Então vamos ver uma outra foto. Cabeçote de ferro fundido, né? Ele por cima, símbolo da Tupi, é a Tupi quem fundia esses cabeçotes, blocos, né? A Massey Ferguson aqui no Brasil, depois a Maxon, e até mesmo hoje a Internacional, eles não têm fundição para fazer esses motores. Praticamente eles são uma montadora de motores, né? Eles recebem as peças de fornecedores e montam os motores, né? Então quem
faz a fundição é essa empresa chamada Tupi aqui, tá vendo? O símbolo dela aqui. Tem até a data de fabricação desse cabeçote, 2012, janeiro. Então é um cabeçote novo aqui, né? Então tá aqui, ó, onde entra os bicos aqui, né? 4 bicos injetores, as válvulas, 2 válvulas por cilindro. Aqui onde vai o eixo dos balancins. Esse furo aqui é o de lubrificação dos balancins, é onde sobe o óleo pro eixo dos balancins, é esse aqui. Esse aqui é onde vai parafuso de aperto do cabeçote. Esse aqui é o do parafuso de desaeração, como eu falei. Então tá aí o cabeçote fundido pela Tupi. A dianteira de um P4000, a gente consegue aberto, né? A gente consegue ver o trem de engrenagens. A engrenagem do virabrequim lá embaixo toca essa engrenagem de ligação, que toca a engrenagem do comando de válvulas. Então esse motor ele usa comando no bloco, ele é varietado. As varetas estão dentro dos tuchos que estão em contato com o comando, que sobe lá para os balancins. Essa aqui é a engrenagem da bomba injetora. Então essa engrenagem aqui. E aqui vem uma engrenagem da bomba hidráulica. Esses motores nos tratores eles possuem 2 bombas hidráulicas, né? Uma da direção e uma do sistema hidráulico. Então é aqui que vem a engrenagem das bombas hidráulicas, né? Ela entra aqui nesse cantinho. Depois vem a tampa aqui e fecha tudo, né? Só passando o eixo do virabrequim para frente aqui para parafusar a polia do virabrequim. Aqui a gente consegue ver onde que entra a água no bloco, né? Então a bomba de água ela fica bem aqui em cima, né? Porque ela contém a hélice do ventilador. E nos tratores esses motores ficam bem lá embaixo, então a bomba tem que ser deslocada aqui para cima para a hélice ficar bem alinhada com o radiador do trator. Então a bomba de água pressuriza a água aqui para baixo para o bloco por aqui. A gente consegue ver aqui umas braçadeiras, um tubo de borracha entrando aqui nesse cotovelo que entra dentro do bloco do P4000. Então a gente consegue ver bem. Ou o abastecimento de óleo aqui na lateral da engrenagem da bomba injetora. Então tá aqui a tampa para facilitar no trator, é aqui na lateral do trator, né? O cárter lá embaixo, estrutural, ó, aqui os parafusos da mesa, esse aqui é o bloco, né? E você tem parafuso, não dá nem para ver direito, mas tem parafusos também lá no cárter, né? Então essa é a dianteira, que é onde vai presa a frente do trator. Então essa foto é isso, né? A gente não consegue ver mais nada de diferente. Aqui a gente consegue ver um bloco por baixo, eu vou até dar um zoom. Ó o comando de válvulas passando lá no bloco. A gente consegue ver os jet coolers, ó. O que é o jet cooler? Ele injeta óleo embaixo do pistão, né? Então, ó, a camisa, esse motor usa as camisas secas, né? Não removíveis. Então tá aí as camisas dele. E os jet coolers aqui, onde injeta o óleo embaixo dos pistões. Então, o jet cooler ele serve para refrigerar o pistão e lubrificar o pino, né? Aquele pino que trava o pistão na biela, né? Então ele tem 2 funções, né? Lubrificar o pino e refrigerar o pistão, porque o pistão no motor turbo fica bem quente, né? Então esses jet coolers só tem na versão turbinada do P4000. Se você pegar um aspirado, por exemplo, de um Masseyfair 290, ele não vai ter o jet cooler. E como eu falei, quando não tem jet cooler, não tem turbo, a bomba de óleo muda, ela tem uma pressão mais baixa. E o volume de óleo também que vai no cárter também muda, ele tem 1 litro a menos. Olha como os mancais do canto e do centro são mais largos, né? E esses mais aqui são mais estreitos, né? Então tem essa diferença na largura, né? Comando de duas válvulas, né? 2 lobes para cada cilindro. Que mais que a gente consegue ver nessa foto? Aqui, ó, é onde entra o óleo para o bloco. Então a bomba de óleo vai pressurizar por aqui ou por aqui. Esses blocos da Perkins, sempre você pode escolher o lado que vai ficar o filtro de óleo. Ou ele vai ficar desse lado, ou ele vai ficar desse lado. Né? Então você tem essa escolha, né? Tem as galerias estão dos 2 lados do bloco. Então tá aí, esse motor aqui é um turbo, né? É de um trator 292, né? Ou um estacionário turbinado. Então tá aí os jet coolers, né? Vamos ver outra foto, um bloco todo de ferro fundido, né? Bem reforçado. Vamos ver outra foto. Agora com o virabrequim. Então a gente tem um virabrequim instalado. Aqui a parte dianteira, aquela engrenagem da ponta do virabrequim que toca todo o trem de engrenagens ali da dianteira do motor. E aqui atrás, aonde vai preso o volante do motor e depois mais posteriormente a embreagem, né? E no caso de um trator é um conjunto bem pesado, né?
Aqui a gente já tem uma diferença se a gente comparar com o 4248. Como eu falei, esse motor é uma evolução daquele. Aquela empresa austríaca modificou o virabrequim. No 4248 ele não tem esse contrapeso passando aqui, ó, tá vendo? Esse aqui passa aqui do mancal aqui. E esse aqui também, ó, ele passa um pouquinho aqui. E os do centro também aqui, ó, vem aqui um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. O 4248 ele não tem esses contrapesos, esse excesso de contrapeso. Ele morre aqui aqui e acaba aqui. Então aqui a gente já vê uma diferença se a gente comparar com o 4248. O virabrequim é mais pesado, ele tem mais contrapeso, né? Para que isso? Para gerar mais torque, né? Então tá aqui. Tem virabrequim que tem contrapeso até aqui, né? Tem contrapeso aqui, aqui. Esse não é o caso, né? Ele só tem nas extremidades e aqui no centro. Mas se a gente comparar com o 4248, que não tem nenhum, né? Ele já tem essa evolução, né? Então a gente já começa a ver onde a empresa AVL mexeu nesses motores, né? Vamos ver outra foto. Aqui é a parte de baixo do bloco. Ele já está com a bomba de óleo e atrás da bomba de óleo o compensador harmônico, ou os eixos contrarrotantes, né? O amortecedor de vibrações do motor. Motores 4 cilindros, eles são muito vibradores, né? E ainda mais um motor a diesel, grande como esse aqui, né? 4.1, pesado, né? Então ele vibra muito, né? E essa vibração acaba sendo prejudicial até para o virabrequim, desgastes prematuros, né? Então é colocado essa peça que tem dois eixos aqui com peso, né? Com massas, que elas giram contra o movimento do virabrequim para absorver as vibrações geradas pelo funcionamento do motor. Então aqui a Perkins já aproveitou, tá o trem de engrenagens aqui na frente do motor, desce duas engrenagens aqui, uma da bomba de óleo e uma de ligação, toca a bomba de óleo, tem um eixo aqui, né? Essa aqui é a bomba de óleo, e ela está pressurizando o óleo para esse lado aqui, então o filtro de óleo vai estar deste lado. E deste lado aqui, aquele buraco lá está tampado. Então, a engenharia optou por colocar o filtro desse lado, mas como eu falei, tinha a opção desse aqui. Então o eixo vem, toca a bomba de óleo e depois passa para trás da bomba de óleo e toca os contrarrotantes aqui, que faz o amortecimento das vibrações desse motor, ou tenta fazer, né? E essa peça também funciona até como um reforço aqui na parte de baixo do bloco, né? Então, olha, é uma peça bem pesada, toda de ferro fundido e aço, né? Peças de aço, então é bem pesado, né? Aqui a gente pode fazer até uma comparação com a linha S4, os Maxon S4, eles não têm isso. Eles são motores para caminhonetes, veículos da Chevrolet, e eles não possuem essa peça. São motores mais leves, né? O cárter não é estrutural, é aquele cárter de chapa de aço mais levinho. Então, eu não sei se foi para economizar peso que o S4 não tem, né? Não consegui entender, porque essa peça ela só tem melhorias no funcionamento do motor, mas no S4 não tem, né? Então tá aí, uma diferença do P4000 para o S4 aqui por baixo. Aí depois vem o cárter aqui e fecha tudo isso aqui, né? O pescador, ele está sem o pescador aqui, mas o pescador vem ligado aqui na bomba de óleo, né? Então tá aí como que é a parte de baixo, né? Dá até para ver um mancal fixo aqui do virabrequim, né? Fixo ou uma biela aqui, nem sei se parece uma biela. Então tá aí. Aqui de novo, olhando ele, né? A gente consegue ver aqui a engrenagem do virabrequim, toca essa engrenagem de ligação e a engrenagem da bomba de óleo. A gente consegue ver até as engrenagens lá que ligam os dois contrarrotantes um no outro lá, né? Então aqui é a bomba de óleo. Continua sem o pescador, né? Então tá sem a tampa aqui do cárter, né? Sem o cárter. E nesse caso é aquele cárter estrutural bem reforçado. Tá sem também as engrenagens aqui, né? Tá sem a engrenagem do comando, só tá com a engrenagem da bomba injetora lá em cima. Mas tá aí, a gente consegue ver bem como que é essa parte da bomba de óleo deles, né? Tá sem parafuso aqui também, né? Aqui o motor de um 292, né? Olha o turbo lá em cima, o escapamento subindo para cima do trator aqui, né? Aqui a válvula termostática, jogando a mangueira para cima para subir no radiador do trator. Aqui aquela mangueira que vem do trocador de calor, né? Subindo aqui para
bomba de água, né, para a carcaça da válvula termostática, o abastecimento do óleo, o filtro de combustível, lá embaixo o filtro de óleo. O respiro já é diferente, ó, ele tem um separador aqui, ele não desce mais diretão aqui para a atmosfera, já é um motor mais atual, já, né, não tão antigo. Então ele já tem essa preocupação em separar para não ficar pingando óleo no chão. Tá com a embreagem lá atrás, aquela embreagem dupla, né, com a tomada de força embutido nela, né? Essa parte traseira dos motores de trator é bem pesada, então precisa de um motor de partida bem forte, né? Com isso também precisa de uma bateria bem grande, né, para conseguir girar tudo isso na hora de dar partida. De novo, se a gente comparar com o S4, ele não tem isso, né? Essa parte traseira aqui do Maxxum S4 não é assim. Ele tem um volante bem mais leve, uma embreagem bem mais leve, um motor de partida bem menos forte e precisa de uma bateria também bem menor. A bomba de água também muda no S4, né? Como é o motor de veículo da Chevrolet é diferente. A bomba injetora do S4 também é diferente, é da Bosch, né? Então tem algumas diferenças. O que mais que a gente consegue ver nessa lateral? Era para ver mesmo como que é o motor do 292, né? O turbo ele fica bem lá em cima, né? Ele fica dentro daquela carcaça dos tratores, né? Protegido contra a água, né? Porque turbo, quando está trabalhando quente, você não pode jogar uma água. Imagina chover em cima, né? Trinca tudo, né? Então não pode. Então ele ficava protegido dentro daquela carcaça do trator ali em cima, e é onde ia o tanque antigamente, né? Os tratores antigamente aqui ia o tanque de combustível. Então quando eles eram turbo, o tanque era deslocado para debaixo da plataforma ali onde ia o tratorista. E aqui ficava o turbo. Tem até uma chapinha defletora aqui para não vir calor para a tampa das válvulas, ó, tá vendo? Isso aqui é uma chapa defletora de calor. Vamos ver outra foto. Eu olhando de frente, é o mesmo motor que eu mostrei na foto passada. A gente vê bem a bomba de água. Tá sem a polia aqui onde vai presar a hélice. Então a gente consegue ver a água do radiador entra por aqui. Ela pressuriza, entra aqui para dentro do bloco e depois passa tudo pelas galerias e retorna aqui na carcaça da válvula termostática e sobe aqui para a mangueira do radiador. E quando ela está fechada, aí desce por essa mangueira e fica circulando sem passar pelo radiador. O turbo lá, a válvula, o Westgate do turbo, um turbo valvulado, o escapamento saindo lá para cima do trator. Esse tubo aqui é o que sobe levando óleo para lubrificar o turbo, né? Tá com a tampa aqui fechando todas as engrenagens, né? Então vamos ver outra foto. Sem a válvula termostática, né? Tá aberto aqui, sem a válvula, né? Então tá aí a mesma foto agora sem a válvula. Tá escrito A4 4.1T. Por quê? Nessa época aqui já estava na mão da Internacional, então ela não podia chamar de PECAS e também não podia chamar de Maxxum. Então ela chamou de A4. Então é Internacional MWM A4, 4.1 Turbo, T de turbo. Então tá aqui o turbo, né? Olha o defletor que eu falei aqui de calor. Tá sem a válvula aqui, sem o cotovelo. A gente consegue ver bem o respiro da tampa aqui, né? Para o separador. O filtro aqui, o outro tá lá, a gente não consegue ver. A bomba aqui, né? Esse trator usava a bomba Delphi, ainda usa, eu acredito, né? Então tá aí a tampa, né, das válvulas, como que é, né? Uma tampa em aço, né? 4 parafusos. Essa tampa é idêntica aos S4, né? A linha S4 da Maxxum, é a mesma tampa. O cabeçote também é o mesmo. Então tá aí. A parte do coletor de escapamento é aqui embaixo de admissão. Então, como eu falei, é duas bocas aqui no coletor de escapamento e três na admissão. Uma aqui e aquela do centro aqui que compartilha. E tá sem o tubo que liga aqui a boca da turbina aqui no coletor. Vai uma mangueira aqui e um tubo que entra aqui. Tá sem essa ligação. A gente consegue ver bem a válvula Westgate da turbina aqui. Como que o escapamento é preso aqui, o coletor de escapamento que segura, né, o tubo. Então tá sem o tubo aqui, né? A gente consegue ver o retorno de óleo da turbina aqui, ó, pro bloco. Ele escoa o óleo em cima do eixo aqui, o eixo de válvula, né, o comando de válvulas. Retorna aqui do lado tem a bomba de combustível e a pegada de óleo aqui na frente, ó. Tem uma derivação aqui, ó, que sobe
o óleo aqui para lubrificar o turbo. E aqui é onde vão as bombas hidráulicas, aqui está sem as bombas hidráulicas. Então você tem a bomba de combustível aqui, já sobe para o filtro separador e já vai para o outro filtro do outro lado. Então vamos ver outra foto. Aquela peça que contém a bomba de óleo e os amortecedores, né, ela sozinha, né? A pegada de óleo do lado de lá. O eixo dos balancins, como que entra a lubrificação nele, né? Então tem no cabeçote que sobe um tubo aqui, entra aqui e aqui distribui toda a lubrificação dos balancins dentro do eixo, né? Então são 2 balancins, né, um para cada válvula. As varetas estão subindo lá, os parafusos de regulagem de válvula lá, né? Então um motor varetado convencional. E aqui os bicos injetores, né? Deixa eu só voltar aqui. Na linha S4, a bomba, injetor e bicos eram da Bosch. Nos Perkins P4000 já era, no começo era CAV, depois passou a usar Delphi. Hoje eu nem sei mais quem que está fornecendo para eles. Eu acho que ainda é a Delphi. Eu acho que a Delphi comprou a CAV, alguma coisa assim. A bomba de combustível, né, que vai parafusada lá no bloco e é tocada pelo comando de válvulas, né? Então o lobby do comando passa aqui e vai levantando e abaixando essa haste e vai tocando a bomba de combustível, né? Então tá aí a bomba de combustível desses motores. O pistão, então aqui a gente tem um pistão de um 4248, um Perkins, e aqui o do P4000. Então outra melhoria que a AVL fez quando atualizou os 4248 foi pistão. Se a gente pegar os Perkins 4248, os primeiros eram aqueles pistão de 5 anéis, né? Tinha aquele raspador aqui embaixo, aquele raspador em cima e mais 3. Aí lá por 85 eles passaram por uma atualização e passaram a usar pistão de 3 anéis, né? E depois agora no P4000 recebeu mais uma atualização de pistão, ele continuou usando 3 anéis, só que o pistão diminuiu de tamanho. Olha o pino aqui pegando os dois para ver. Então ele diminuiu de tamanho, ele foi aliviado e os anéis subiram, né, mais para próximo à cabeça deles, né? Então tá aí. A taxa de compressão desses motores. O P4000, quando ele é aspirado, ele é 16:1, igualzinho ao 4248. Continuou na mesma taxa quando aspirado. Só que quando vem na versão turbo, aumentou a taxa para 17,5:1. Normalmente os motores turbo, na época, por exemplo, do 4248, quando vinha a versão turbo, diminuía a taxa. Era 15:1. Aqui aconteceu o contrário. Quando veio a versão turbo, subiu de 16 para 17,5:1. E ficou a versão turbo, por exemplo, um P4000 turbo, ficou igual ao S4T e o T Plus, a mesma taxa de compressão. Devem usar o mesmo pistão quando o S4 e o S4T Plus usa 101 mm de pistão. Então tá aí. Só que já não tinha aquele depósito de grafite aqui na lateral, né? Aquele tipo de Teflon. Ainda não tinha essa melhoria, né? Mas tá aí a diferença, um pistão mais leve, né? Ele tem menos atrito aqui com a saia, com o brunimento da camisa, né? Então, se tem menos atrito, consegue ter mais potência, né? Mais rendimento o motor. Então tá aí como que é a evolução de pistão. Biela. As bielas desses motores, quando era turbinado, eram mais reforçadas, né? Eu não sei se chegavam a ser forjadas, mas os pistões e as bielas dos motores turbo, os P4000 turbo e até mesmo a linha S4 quando turbo, eram reforçadas. Pistão e biela. Então tá aí, uma biela. Bomba injetora, já é da Delphi. As últimas já eram parada elétrica, né? Tinha aquela solenoide de parada elétrica. A bomba de água, de uma correia só, né? Não usa aquele sistema de 2 correias. Aqui é onde vai parafusado a hélice, né? Do ventilador. Aqui é onde entra a água que vem do radiador gelado e aqui é do bypass. Então tá aí a bomba de água, de ferro fundido. Um bloco, a gente olhando a lateral aqui sem os coletores, né? Como eu falei, escapamento, essas duas válvulas de escapamento compartilham um duto, essas duas compartilham um duto, essas duas de admissão compartilham um duto no centro e as de admissão do canto tem um duto dedicado.
Então a admissão é 3, escapamento é 2. Então tá aí a lateral do cabeçote sem os coletores. E o bloco também, sem a bomba de combustível. Aqui onde é o retorno de óleo da turbina, aqui é a pegada de óleo da turbina. Então você tem duas opções para pegar o óleo da turbina. Nos 292 é esse aqui da frente, né? Então tá aí. Então aqui dentro passa o comando de válvulas, né? Aqui é onde sobem as varetas, nesses ressaltos do bloco aqui, né? Os selos, né, de dilatação do bloco, tudo aí. Tá as válvulas com as molas, os pratos lá em cima. Então vamos ver outra foto. Um comando, o comando de válvulas, né? Aonde vão as buchas lá no bloco, né? São 3, né? Uma no fundo, uma na frente, uma no meio. Né? Os tuchos, né? Aonde vão lá dentro, onde são alojadas as varetas, né? 2 lobes por cilindro, né? Onde a admissão de escapamento. Então tá aí como que é o comando e os tuchos. Uma vareta que faz a ligação lá do tucho com o balancinho lá em cima no cabeçote de aço. As válvulas, essas aqui são as de escapamento, é aquelas menor, né? A de admissão é maior, de escapamento é menor. Essas aqui são as válvulas de escapamento. Então tá aí, nada demais. É a última foto. Então é isso, pessoal, que eu tinha para falar sobre esses Perkins P4000. São motores muito populares aqui no Brasil, porque a linha Massey Ferguson 290, 292 são tratores bem comuns de se achar aqui, né? Vendeu bem, né? Então tem bastante. Então são motores muito comuns de se achar por aí, né? Fora os estacionários, né? Os motores estacionários eles não são só comercializados dentro do Brasil, eles são exportados, né? Então você encontra esses motores por todo o mundo, né? Na versão estacionária dele, né? Então é só isso que eu tinha para falar, pessoal. Até o próximo vídeo.